Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense e o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, irei falar sobre a 22ª rodada, cada jogo que teve pelo menos um time carioca. Isso porque tivemos o clássico da rivalidade, onde teve o Botafogo e o Flamengo, e hoje teve também outras duas partidas, tiveram outras duas partidas. Uma que se encerrou agora, Vasco e Bahia, e a outra que aconteceu um pouco mais cedo, entre Fortaleza e o Fluminense, tá? Vou falar bastante sobre cada um dos jogos, então eu já peço aqui para você curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais, vocês não têm noção quanto a isso, tá? Não vou enrolar tanto, mas caso você não queira saber sobre o clássico da rivalidade, eu vou botar aqui o tempo agora de quando eu parei de falar. Porque como tem muita informação, eu vou precisar falar bastante, tá? Então, vamos que vamos, né? Vamos começar esse vídeo falando do clássico da rivalidade, até porque foi o primeiro confronto de algum time carioca e logo de dois times cariocas. Só para recapitular, eu já havia dito no vídeo de ontem que nos últimos 6 jogos no clássico da rivalidade, o visitante vencia. Além disso, o Flamengo também não perde no Newton Santos desde 2018. Entretanto, o Botafogo estava a 11 jogos de vitórias consecutivas, né? 11 jogos sem perder em casa no Brasileirão e é o líder mais que isolado. Dito isso, vamos para antes de dentro de campo, onde teve confusão, o que eu vou deixar algumas imagens aqui também. Teve escolta da polícia que até agora não foi esclarecido o porquê disso. Depois disso, o Flamengo não conseguiu chegar a tempo ao estádio, chegou muito em cima da hora, então o jogo foi tardeado, né? Foi adiado ali uns 15 minutinhos. E depois, mais um pouco adiado, porque a festa que a torcida alvinegra fez, a torcida do Glorioso, foi linda demais. Mesmo com os acontecimentos fora de campo, de torcedores, que na verdade são bandidos, né? Procuram confusão, a torcida fez um lindo espetáculo. Vou deixar mais imagens aqui também, porque o mosaico foi muito bonito. Teve um mosaico na leste, na oeste e também no setor de mandante atrás do gol. Na leste e na oeste tiveram chamas e atrás do gol tiveram algumas estrelas. Então foi um mosaico muito, muito, muito bem feito, que também teve bandeiras, o bandeirão 3D, né? Que mais uma vez estava lindo. Então, assim, mais uma vez, batendo palmas para mais de 40 mil torcedores no estádio do Newton Santos. E como eu já havia dito também, são 7 jogos, salvo engano, de ingressos esgotados por parte do Botafogo no Newton. Então, mais um recorde. Então, parabéns ao Botafogo, parabéns à torcida do Botafogo quanto a isso. A torcida do Flamengo também fez uma festinha particular. Se eu não me engano, no setor norte, teve também muitas bandeiras, teve o uso de um sinalizador, uma festa bonita também e digna. Ambas as torcidas gritaram bastante. Agora, vamos ao jogo. Tô tentando falar tudo cronometradozinho para não esquecer de nenhum detalhe. Quanto ao jogo, no primeiro minuto de jogo, o Flamengo já abriu o placar. Isso porque o Wesley conseguiu uma arrancada, cruzou para o Bruno Henrique, mas o Marlon Freitas chegou antes e fez um gol contra. Mesmo sendo no primeiro minuto, o Flamengo recuou bastante e o Botafogo começou a jogar muita bola. Começou a ter muito volume de jogo na partida e aí criou grandes chances. O Flamengo parecia ser perdido, não conseguia contra-atacar, não conseguia ter a bola. O Botafogo estava circulando bastante, até que, mais uma vez, Tiquinho Soares, que começou a partida após mais de 20 dias lesionado, mais de 20 dias fora de campo, Tiquinho voltou ao gramado e resolveu esse gol. Isso porque ele fez uma parede em 2 jogadores do Flamengo, a bola espirrou, voltou para o Vitor Sá, que fez um lindo gol e empatou a partida com 20 minutos. Aí o jogo se inverteu. Após o Flamengo levar o gol, o Botafogo começou a recuar e o Flamengo começou a criar mais chances. Mas, de qualquer forma, essas chances, né, que o Flamengo criou foram bem simples. E a mesma coisa o Botafogo tentando sair no contra-ataque. Ambas as equipes só conseguiram, de fato, criar grandes chances nos acréscimos. O primeiro time foi o Botafogo com o Tiquinho Soares,
que conseguiu dominar dentro da área, chutou, a bola passou pelo Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, e aí o Fabrício Bruno tirou em cima da linha. E logo na sequência, Bruno Henrique conseguiu ir ao ataque, fez uma jogada individual, chutou no ângulo, mas Lucas Perry fez uma grande defesa. E aí no primeiro tempo acabou com o resultado de 1-1, um empate justo até ali. Já no segundo tempo, o Flamengo voltou a marcar logo no primeiro minuto. Salvo engano, na verdade, foi no segundo minuto. Bruno Henrique conseguiu uma linda arrancada, encobriu o Lucas Perry, mas estava impedido na origem do lance. E aí o jogo começou a ser muito mais aberto, muito mais disputado. Ambas as equipes começaram a criar muito volume de jogo. Ambas as equipes continuaram criando bastantes oportunidades, boas oportunidades, até que o individual, mais uma vez, já reparem, pela terceira vez que eu vou falar sobre gol do Flamengo, tem o nome Bruno Henrique. Ele que estava com a braçadeira de capitão, foi o destaque da partida, conseguiu uma linda jogada individual e marcou um golaço de fora da área, onde o PR não conseguiu realizar nenhuma grande defesa, tá? Essa realmente estava muito difícil. O Botafogo então se lançou ao ataque, tentou, martelou bastante, mas não conseguiu empatar a partida. Nos últimos minutos, o Lucas Perry foi ao ataque, conseguiu uma finalização, jogou de meio campista, fazendo passe, iniciando jogada. O Cebolinha tentou um contra-ataque sem o Lucas Perry e perdeu a bola porque o Diego Alves, o Diego Costa fez uma linda recuperação no meio de campo. Enfim, uma partida eletrizante até o final com a vitória rubro-negra. E aí vale lembrar, após o apito final, a torcida mesmo assim aplaudiu o time, que estava a 11 jogos de invencibilidade e com 11 vitórias. Já o Flamengo se sentiu mais aliviado, até porque em caso de nova derrota ontem, né, no caso, o técnico Sampaoli podia ser demitido logo após o jogo. Então o clima era de alívio. E aí, com os times saindo de campo, Gabriel Pires foi reclamar com o juiz e acabou levando um vermelho. Eu não lembro da frase que foi dita na súmula, mas foi algo do tipo: vocês são os fanfarrões. E aí ele foi expulso e não vai entrar em campo no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, tá bom? Então é um desfalque. E aí começa toda uma turbulência desnecessária no Botafogo. Bruno Lage deu uma coletiva extremamente horrível, ao meu ver. Respondeu apenas uma pergunta de repórter, deu uma palestra de 9 minutos para no final apenas falar que existe um brasileirês, um idioma que a gente não entende, o português de Portugal. Deu a carteirada que já jogou Champions League, já jogou Europa League. Falou que desde o primeiro dia no Botafogo ele sofre a pressão de ser campeão, que a imprensa e a torcida colocam o time como campeões. Sendo que assim, gente, quem cobre de fato o Botafogo vê que os torcedores estão com muito pé atrás. Você vê até alguns torcedores falando, seremos, mas tem medo de botar a palavra campeões, porque realmente não quer colocar essa pressão para os jogadores. Isso foi muito claro quando o time perdeu para o Defensa e Justiça, 4 horas da manhã, chegou no Rio de Janeiro e tinham torcedores apoiando. Então essa do Bruno Lage, bola fora total. E aí ele encerrou toda essa palestra falando que está com o cargo à disposição da diretoria, como se fosse pedir demissão. Sei muito e neste momento coloco o meu lugar à disposição do diretor, à disposição do presidente. Mas mesmo assim, a diretoria agiu rapidamente com o Bruno Lage. Ontem mesmo, durante a madrugada, realizou uma reunião. Hoje, na parte da manhã, realizou outra reunião e vai manter o Bruno Lage. Assim, um momento totalmente infeliz, tá? Outro BO, digamos assim, que aconteceu foi na comemoração do Bruno Henrique, onde ele comemorou chorando. O Bruno Henrique depois falou que não foi desrespeitando a instituição, mas que foi uma simples provocaçãozinha, mas não para desrespeitar. E o Marçal já tinha falado também sobre a comemoração, que essa comemoração é uma comemoração idiota e que isso não faz diferença nenhuma para os jogadores, então eles não sentem a pressão. E o Marçal também falou sobre o Bruno Lage, sobre um cara incrível e que o ambiente dos jogadores está tranquilo, ou seja, o capitão blindou muito bem o técnico. E sobre capitão blindar o técnico, Gabigol, que desde 2019 não fica no banco uma partida inteira,
ficou no banco e não chiou. Foi até perguntado a ele, ao Sampaoli, perdão, sobre o Gabigol, e o Sampaoli foi claro, falou que ele é capitão, ele é ídolo, mas que precisa voltar a um bom momento para pegar a vaga no time e que aí o mérito todo é do Pedro, tá? Essas foram as informações principais aí do clássico, tá? Teve mais confusão do lado de fora, obviamente, sempre tem bastante coisa, mas... Enfim, é mais um clássico muito bom, eletrizante que a gente viu ontem, e isso é bom pro futebol no geral. O Flamengo, o Gabriel Pires, não vai jogar a próxima rodada, pelo lado do Botafogo. Já o Flamengo tinha 2 pendurados, o Ayrton Lucas e o Bruno Henrique. Ambos levaram o cartão amarelo e não jogam a próxima partida também, tá bom? Próxima rodada. Agora que você, que pegou só o linkzinho para vir aqui direto, sem o clássico, vou falar para você sobre Fortaleza e Fluminense na verdade, e Fortaleza, que jogaram no Raulino de Oliveira para mais de 10 mil pessoas. O gramado, já vou falando aqui, péssimo. Se o Fluminense saiu do Maracanã por conta do gramado, o gramado do Raulino de Oliveira também, absurdamente ruim. A galera que foi no jogo da Lusa, da portuguesa, né, do Rio, viu que o estádio Luso brasileiro estava com um gramado muito melhor do que o Raulino de Oliveira. Mas, enfim, o jogo, assim como o gramado, foi horrível. O primeiro tempo foi chato, o primeiro tempo foi entediante. Nenhum dos dois times conseguiu criar uma grande chance. Uma que você fala, caraca, quase gol. No máximo, o Fábio fazendo algumas defesas que para ele, né, é muito fácil. O goleiro adversário, então, nem se fala, não fez nenhuma defesa. Teve parada técnica, não mudou em nada. A partida, eu vou até já adiantar o segundo tempo, que começou muito fraco também. Os jogadores também muito tranquilos, sem nenhum ritmo, sem nenhuma pegada. Ambos os times pareciam estar desmotivados. Mas enfim, e aí é justificável essa partida, porque tanto o Fluminense, tanto o Fortaleza jogaram por competições internacionais nesse meio de semana. O Fluminense venceu o Olímpia, fora de casa, e o Fortaleza venceu o América Mineiro. E aí ambos estão em semifinais. O Fortaleza na Sul-Americana e o Olímpia e o Fluminense na Libertadores. Então ambos os times estavam com o pé no freio mesmo, reduzido. O Fluminense não entrou com o Nino, por exemplo, nem com o Ganso, até para poupar os dois. O Ganso sentiu uma lesão. Mas enfim, o segundo tempo, assim como o primeiro, foi mais entediante. Ambos os times começaram a se lançar um pouco mais no ataque. Fernando Diniz lançou um pouco mais a equipe para o ataque, mas também não era nada de um ataque absoluto. O Fluminense passou a ser melhor, levou alguns pequenos sustos, onde o Fábio atuou muito bem, como vem atuando. E aí, quase nos últimos minutos, o Diogo Barbosa conseguiu acertar um lindo chute com a perna direita e garantiu o resultado de 1-0 para o tricolor carioca, tá? Então, o Fluminense, que agora segue ali na cola do G4, salvo engano, está na 5ª colocação e conseguiu mais uma vitória muito importante. Agora, vem a data FIFA também, os jogadores vão acalmar bastante. A data FIFA é boa até pro próprio Botafogo, que tá muito pilhado, parece estar sobrecarregado com o Bruno Lage. Enfim, é uma boa parada para todo mundo, tá? E aí o Diniz vai assumir a seleção brasileira, mas aí a gente pode falar isso em outro vídeo também, sem problema nenhum. Mas o placar foi de 1-0 para o tricolor carioca. E agora vamos falar sobre o último jogo de um gigante carioca na rodada, até porque foi ele que fechou a 22ª rodada. Foi o jogo entre Bahia e Vasco da Gama. Ambos que estão lá na parte de baixo da tabela. O Vasco está em 18º e o Bahia está em 16º, se eu não me engano. Primeiro time fora da zona de rebaixamento. A diferença antes da partida era de 5 pontos.
A torcida do Vasco, antes da partida, foi lá pra barreira, que tá sendo tão criticada, né, por desembargadores, que lá não tem segurança, pessoas ficam se embriagando, que as ruas são muito estreitas e perigosas, não tem saída, enfim, vou deixar vários vídeos da barreira agora aqui pra vocês, uma coisa linda que a torcida do Vasco tem, vou até deixar um som ambiente também pra vocês. O pênalti e o Vasco tem a chance. Verratti caminhou para a bola, bateu ao Vasco! Enfim, e aí com essa comemoração toda lá na barreira, o Vasco foi enfrentar fora de casa, né, o Bahia, e começou bem. Foi um bom jogo do Vasco no primeiro tempo. O Vasco começou com algumas jogadas, começou com uma posse de bola, mas aos poucos o Bahia começou a dominar bastante o time do Vasco. Ainda no primeiro tempo, o Bahia começou a criar grandes chances, começou a colocar o Vasco o máximo possível na defesa, asfixiou a saída de bola do Vasco, e aí, num dos últimos momentos do primeiro tempo, se não o último momento, o Vasco bobeou na defesa e o Bahia saiu na frente do placar com o Ademir. Na pequena área, recebeu uma bola cruzada onde o Léo falhou e o Léo Jardim também falhou, ao meu ver, né, porque a bola passou na pequena área. Não foi uma bola rápida, foi uma bola bem lenta. Enfim, e era aquele típico gol que o Bahia estava querendo muito para fechar com chave de ouro o primeiro tempo e o vascaíno tava esperando muito, tipo, vamos acabar no 0x0 que tá tudo certo, mas acabou no 1x0 pro Bahia. No segundo tempo, aí o jogo mudou. Isso porque o time que tinha começado como trio de ataque, o Gabriel Peck e o Serginho, que estavam nulos, e o Verratti, que estava tentando jogar sozinho, agora o Verratti ganhou um companheiro no ataque, que foi o Sebastian e o Payet armando. E aí o time do Vasco melhorou um absurdo no segundo tempo. O time vascaíno começou a ter muita posse de bola, começou a criar bastante chances. O Marlon Gomes também entrou muito bem no lugar do Praxedes, começou a fazer lindas jogadas, iniciava as jogadas do Vasco no campo de ataque. O Payet, quando tinha a bola, você já via que o trato dele era diferente com a bola, com a posse, né? Enfim, o Vasco melhorou bastante. O Marlon Gomes, como eu falei, fez uma linda jogada em cima do Gilberto, que é ex-Botafogo, ex-Fluminense e ex-Vasco. O Gilberto, que é o lateral, fez pênalti no Marlon Gomes e aí o Verratti conseguiu empatar a partida de pênalti. Depois disso, o Vasco seguiu melhor na partida, seguiu criando as melhores oportunidades, levou alguns sustos em contra-ataques, mas o Léo Jardim foi bem nessas defesas. A maioria estava em impedimento, o ataque do Bahia, mas aí tem aquele protocolo. E aí o Vasco, que estava melhor na partida, estava criando muito mais chance, viu o Jair entrar, ter uma grande chance, era ele e o gol. Ele jogou a bola para fora. O Jair entrou e errou. Foi um lindo passe do Payet, que foi humilde, foi caridoso, falou, faça e me abrace. E aí ele errou. Ele chutou para fora o Jair. E minutos depois, o Jair deu uma cotovelada no adversário sem motivo nenhum e foi expulso. Ou seja, o Vasco ficou com 1 a menos nos minutos finais, não podia mais fazer substituição, ficou na defesa e aí, nos acréscimos, virou uma grande pelada. Aí, sabe quando você tá com seu amigo, que aí, seus amigos, né? Um ataque sobe, fica um ataque contra a defesa numa parte do campo, e na outra parte do campo, os atacantes e os defensores. No meio, ninguém. Quem corresse mais rápido iria pegar a bola e não podia mais passar do meio de campo. Virou uma bela pelada. Ambos os times tiveram mais uma chance clara para cada lado, mas ninguém conseguiu fazer o gol. Então, ambos seguiram no 1 a 1. E aí a diferença entre Bahia e Vasco são de 5 pontos ainda. Ou seja, o Vasco ainda tem 5 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá bom? E assim como eu falei dos outros times, no Fluminense, o Samuel Xavier levou o amarelo e está fora do próximo jogo, que é contra o Vasco. E no Vasco, o próprio Jair, que levou o vermelho, está fora da partida. E o Medel, também, que levou o amarelo, está fora da partida porque ele estava pendurado. Quero que você comente aqui o que você achou de todos esses jogos, se você gostou desse vídeo, que foi um pouquinho mais longo, né, porque teve bastante detalhe, mas eu já fico grato por você ter chegado até aqui, tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo até aqui. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!